Olá, gente, tudo bem? Começou mais um episódio do Saia do Zero, descubra a rota da sua jornada. Estamos aqui felizes de começar mais um episódio dessa série que está sendo maravilhosa sobre corpo, alma e espírito. E hoje a gente chegou no que a gente gosta de falar, de alma, de saúde mental, emocional. A gente vai falar sobre a nossa área também, né? A gente gosta muito de falar desse assunto. Então, fica aqui ligadinho. Tenho certeza que você vai aprender muito, como a gente tem aprendido. E também nos siga nas redes sociais. Saia do Zero Cast em todas as redes: YouTube, Spotify, TikTok, Instagram. E também me siga psi.elainemáximo. Oi, Cat. Uhul! Oi, Elaine. Fala aí com a gente. Muito empolgadas para começar esse episódio de hoje, até porque a gente está aqui numa área que é mais confortável, um pouco mais segura para nós, enquanto psicólogas, né? É verdade. Mas é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, então fica com a gente até o final, tem muita coisa boa, que o que a gente realmente quer é te ajudar a transformar a sua vida, que você saia do zero, em qualquer área, né? E ainda mais se tratando da saúde mental, que a gente precisa sempre estar ali renovando. É verdade. Então não me deixa de seguir também lá, @Kathleen Menezes. Meu nome é mais complicadinho, mas você vai achar. É isso aí. E aí a gente vai falar mais aqui sobre a alma. E aí, o que você pensa com a alma? Vai refletindo aí, enquanto a gente vai discorrendo esse assunto, né, Cat? Sim, sabe o que é legal, Elaine? Para pesquisar, estudar sobre esse assunto, a gente vai colocando ali nas redes, né, no Google e Dr. Google. no Dr. Google. E o mais, assim, impressionante, pelo menos o que me pegou, foi uma dificuldade de eu encontrar estudos que sejam ali referências mesmo nesse assunto, né? Ou pelo menos um pouco mais acessível. Então, quando eu coloquei alma lá, seja no YouTube, seja no Google, seja sempre se referia ao religião, né? Ou algum tipo de música, né? Que eu encontrei diversas, né? Que usam esse termo, ministrações, palavras, enfim. E eu acho que hoje aqui na nossa conversa, né, nesse diálogo, inclusive, você também deixa os seus comentários aí, passa um feedback pra gente, é muito importante Verdade. o que você pensa a respeito dos conteúdos, dos episódios. Então, pra mim, eu assim, assumo que não foi fácil estudar a fundo sobre esse tema, por mais que se trata de um tema muito comum para a gente, né? Mas ainda eu vejo, vindo pelas pesquisas, um pouco dessa mistura, dessa confusão que se faz entre alma e espírito, né? E a gente ainda vai chegar lá nesse episódio. Sim, sim, sim. Então, a Laine perguntou aqui o que é alma para você? O que você pensa quando você ouve aí essa palavra? E eu acredito que é muito importante a gente se fazer perguntas como essa, porque facilmente a gente compra conteúdos e a gente fica ali com aquele significado, como aconteceu comigo. Então, eu fui ter mesmo contato na minha vida como um todo, até porque eu frequento igrejas, então na igreja esse tema, né, ele é muito citado nas ministrações, nos louvores, como eu comentei aqui. Na Bíblia, e aí, né? na Bíblia em si, né? E aí, quando eu chego na faculdade, eu me encontro aí com esses significados mais acadêmicos, aí começou a fazer um pouco mais de sentido para mim, porque foram me dado mais possibilidade de pensar a respeito de alma. Sim. E a alma tem muita complexidade nela, né? Então, para a gente estudar a alma, a gente não pode ficar numa ciência única. Então, a gente tem que ali recorrer à psicologia, à filosofia, à religião, até a neurociência hoje. Sim. Né? Então, acho que isso que realmente me pegou bastante. Quando eu comecei a ser mais assiduamente estudiosa, eu fui entendendo esses conceitos e o que mais fazia sentido para mim, o que eu queria trazer para mim. Eu acho que enquanto o episódio hoje, nesse diálogo que a gente vai trazendo, Laine, é isso, né? Ajudarem as pessoas também a tentar desmistificar um pouco, talvez, conceitos mais absolutos, mais prontos, mais comprados, né? E já que eu respondi essa pergunta, então o que você acha aí? Você também trazer um pouco da sua opinião. Sim. Eu acho que no senso comum, tem muito daquela pessoa que fala assim, ai, você é muito almática, ou aquela pessoa é muito almática, né? Até parece bem pejorativo, assim, quando se coloca dessa forma, né? Então, parece que a pessoa, ela é muito sentimental, ela
não tem uma estabilidade emocional, se é que isso existe, né? Mas assim, se tratando de uma saúde emocional, sim. Mas no sentido de a pessoa estar descontrolada, almática. E quando a gente vai para esse assunto do corpo, alma e espírito, né? Como a gente vai entendendo isso tudo para uma forma mais acadêmica, como a Kathleen mesmo trouxe aqui, eu acho que a gente vai entendendo que existe sim acho que a alma, ela também vem como um nome tão, né, assim, lá atrás, que hoje a gente consegue falar de alma, então a gente consegue entender também que é sobre saúde mental, a gente está falando sobre não só sentimentos, mas a gente está falando de pensamentos também, a gente está falando até mesmo de decisões, né, que a partir da sua alma vem isso também, né? A gente começa a entender que é muito saindo desse senso comum, indo para algo. Hoje, até mesmo no senso comum se trata de alma, sim, né? É uma forma muito complexa, mas também é muito, eu acho que muito importante de falar, porque hoje as pessoas estão mais propensas a falar sobre isso também. E aí a gente vai falar aqui conforme aquilo que a gente estudou e também aquilo que a gente entende cientificamente com isso, né? É importante isso. E aí, Kathleen, me fala mais sobre a alma. Como que para você foi estudar a alma? Sim, muito, né? Quando se trata de condição humana, é tudo muito complexo, mas quando se trata da alma, ainda mais. Então, eu disse aqui da dificuldade que eu tive de encontrar algumas referências, enfim, referências boas, né, a esse tema em específico. Mas vamos tratar da história da alma, né? Como tudo isso começou, como eles ali identificaram a necessidade de nomear, né, de trazer uma certa dedicação a esse tema, entender. E aí, o que acontecia, né? Antigamente, muitos anos atrás, os corpos, né, quando as pessoas morriam, elas eram ou jogadas pelo precipício ou jogadas no mar. Então, assim, muito pouco se tratava sobre a morte, inclusive, né? E muito menos sobre a vida após a morte. E aí isso começou a acontecer, inclusive já existiam as catacumbas, né, que é onde, né, ficam ali guardados. Então, para falar de alma, a gente também vai acabar transicionando para uma era de muita mitologia também, né, que é onde existem os gregos e tudo mais. Mas voltando ali, né, para os egípcios, ali para aquela cultura pagã, eles foram ali construindo, né, as catacumbas, e eles foram entendendo que, na verdade, é importante se ter um ritual, né? É importante você fazer uma despedida, você, né, ainda mais quando se tratavam dos faraós, né, de pessoas ali que eram deuses para eles. E aí, a partir disso, eles começaram a construir as catacumbas, acreditando numa vida após a morte, de que, na verdade, aquela pessoa ela era tão importante que ela não poderia simplesmente morrer, ela teria uma vida além disso. E aí eles deixavam ouros, né, enfim. E aí os cristãos mais primitivos, eles não queriam fazer o uso desse mesmo termo, e aí eles colocaram o nome, né, que se dá hoje como cemitério, mas era comitério, né, na época. Então, por quê? E aí foi se construindo a ideia, né, de enterro, de rituais, de despedida, né, de realmente valorizar esse momento. E aí se deu a necessidade da alma, né? De estudar um pouco mais a alma, de entender, tá, para onde essa alma vai. Então, existe alma fora do corpo, né? Enfim. E muitas questões hoje que, inclusive, até a filosofia ocidental persegue, que é entender a razão, o sentido das coisas, né? O que a filosofia faz muito bem. E aí, um dos filósofos, né, que mais se aproximou ali, que na verdade foi um dos primeiros que se perguntou a respeito do que é alma, foi Pitágoras. E, na verdade, Pitágoras ele era um matemático, né? Então, para ele, as coisas eram quantificadas, eram, né, numeradas. E quando a gente entra para esse universo da matemática, a gente se desconecta um pouco também ali, né,
Ele queria trazer mais um racional, Sim. né? Uma razão para isso. A gente se desconecta um pouco da realidade e vai tentar pensar um pouco além. E ele realmente, né, foi ali na contramão do que muitos outros filósofos já tinham levantado, como, por exemplo, a alma estava baseada em elementos que tinha a ver com água, tinha a ver com terra, tinha a ver com, né, os elementos da natureza, né? Inclusive, a gente ainda tem estudos, Sim. né, que muita gente se dedica e, curiosamente, busca entender. Mas aí o Pitágoras, ele vai se perguntando e levantando questões de que, na verdade, existe uma numerologia, uma questão, né, de quantificar ali, e a partir disso, ele tinha um sucessor, que era o Platão, né? E a partir disso vai surgindo, porque ele levanta essa bola, Sim. né? E aí o que me chama a atenção aqui, enquanto história, é que ele sai um pouco daquelas concepções religiosas, né? E ele vai para um campo ali da busca por um elemento primordial da natureza. Ele queria saber, realmente, a primeira substância original, que é muito do que os filósofos fazem, né? Eles querem buscar a razão, o motivo, né? Então, ele ficou nessa busca, e aí ele foi além dessas substâncias, né? Porque foi uma grande sacada. Durante esse caminho, ele descobriu que o caminho da alma era uma outra leitura do mundo. Não tinha a ver com formas, não tinha a ver com substância, não tinha a ver com elementos. E a partir disso, ele foi extraindo aí, se perguntando, e aí o sucessor dele, né, que é o Platão, ele que vai realmente ser um divisor aí de águas nesse assunto, porque é ele que separa, ele que traz essa dualidade, né, de corpo e alma. Até porque eles acreditavam que tudo era uma única coisa. Uma coisa era só. tudo só. Né, e aí eles foram ali entendendo. Então, assim, ele vai entendendo que é uma antropologia dualista, que existe o espiritual, que é a essência das coisas, e o material, que é o físico, ou seja, as experiências sensoriais, experiências que a gente tem. Mas a alma foi aonde ele entendeu que pertence ao mundo das ideias. Sim. Que é onde hoje a gente se tem, né? Graças a esses mentores aí do saber, do conhecimento, a partir deles que hoje a gente foi se dando muitos significados para o que é alma, né? E, na verdade, a alma, ela é imaterial. A alma, como já foi dito aqui, ela tem a ver também com o que o cérebro faz. Tem a ver com desejos, com sentimento, com pensamento. Sim. Né? E hoje a grande questão é se tem como eu separar essa alma do corpo, se ela permanece sendo a mesma alma. Né? Porque no nosso corpo tem o coração, onde a gente guarda memórias, tem o intestino, né? Que eles dizem que é o segundo cérebro do nosso corpo. Então, e quando a gente separa, né? Eles não existe alma sem matéria. Inclusive, num conceito mais ali religioso, eles vão entendendo que na antropologia bíblica, o que é alma é a junção do corpo com a matéria. Né? Ou seja, existe um corpo, Deus criou Adão e a matéria foi isso, e o fôlego de Deus, né, que deu vida a ele. Então é necessário ter uma matéria para que exista. Não existiria Adão físico sem Adão na sua essência, na sua alma. É como se a alma também fosse ligada diretamente à vida. Né? É isso Então, mesmo. Acho que existe também isso no meio mais religioso, né? Se tratando de salvar almas, né? Salvar vidas também. Acho que é uma boa pontuação. E aí, né, se tratando disso, o que eu acho muito curioso, porque ele une as duas ideias desses filósofos. Então, primeiro foi Pitágoras, que levantou essa bola toda. E aí Platão vem, né, com todo esse entendimento e traz essa dualidade. Mas aí também existiu Sócrates, né? E Sócrates, ele fala muito sobre o autoexame. A importância do autoexame. E olha só, né, naquela época não se existia psicologia. Né, naquela época não se existia auto-performance, autoconhecimento. Né, e ainda assim eles se chegam nesses caminhos que nos levam à mesma coisa de hoje. Sim. A mesma necessidade que o homem tem hoje. E aí Sócrates, o conhecimento verdadeiro para ele vem do autoexame da consciência. Né? Quando você realmente para, você se olha, você faz essa leitura, essa autoanálise, né? E a partir do autoconhecimento que chega uma busca pela verdade. Né? Então, esses filósofos eles já levantaram isso. E aí,
Platão pega a junção, né, desses dois, emprestado, né, no mundo das ideias, que é o mundo das ideias e a ideia do autoexame, e ele cria para si, né, e hoje é muito conhecido, inclusive o mito da caverna, né, mas para que a gente saia dessa caverna da ignorância para ir para a luz da consciência, a luz do conhecimento, né? Então você já deve ter ouvido falar, eu vou sucintamente aqui resumir, mas se você tem mais interesse em saber sobre isso, procure, né, o mito da caverna de Platão, que ele fala que existiam pessoas arcaicas, né, naquele tempo, em que viviam dentro de uma caverna, sentadas de costas para a saída. E ali naquela saída tinha uma fogueira, e eles ficavam assistindo o que acontecia lá fora através das sombras, né? Então, pessoas passando, pessoas indo com caminhões, né, enfim, naquela época, e eles acreditavam que a realidade deles era aquilo, né? Então, que a vida deles se baseava naquilo, em assistir a vida ali acontecendo. E aí, uma dessas pessoas, né, que estavam praticamente ali, escravizadas por essa mesma realidade, ela consegue sair. Mas quando ela vai sair, e ela vive na caverna, ou seja, no escuro, né, onde tem uma luminosidade menor, ela se depara com a luz do sol. E aí isso é muito agressivo para ela, então ela volta. Né? Então, assim, e com tudo isso ele quis dizer justamente, né, para a gente realmente passar a se questionar sobre opiniões, né, sobre perguntas já absolutas, elaboradas. Sim. Então ele fala, né, vamos passar a questionar mais, né, a questionar questões que para você às vezes pode ser prontas, mas assim, opiniões, né, vamos se perguntar, vamos Sim. fazer mais perguntas. E voltar para a caverna também dá essa sensação de ser mais confortável, né? Eu já tenho aqui isso para mim é confortável eu continuar com o que eu tenho agora, e é desconfortável quando eu vou para a luz, aquilo, como você disse, é mais agressivo, porque aprender, estudar, se questionar e questionar também, exige da gente, né, essa coragem, Sim. exige da gente também realmente dar esse passo para a luz, o que às vezes não é tão legal, não é tão fácil, mas é necessário. É ofuscante, tem hora, né? E, inclusive, eu acho que também entra muito num lugar de que, se eu sei mais me será cobrado. Então, é melhor que eu fique na ignorância mesmo, porque dessa forma eu também fico cego diante da situação, eu fico à mercê daquilo. Então, né, tem uma frase que eu gosto muito da Marvel, que vocês já devem ter ouvido falar, que é: quanto mais poderes, mais responsabilidade, né? Então, quanto mais poder você tem, de decisão, de conhecimento, de acesso, né, mais responsabilidade você vai ter. Verdade. Então, na terapia, a gente tenta não ofuscar os olhos, os ouvidos dos nossos pacientes justamente por isso. Né? Por quê? Porque eles ainda estão numa caverna ali, tentando realmente se fechar para aquela realidade, porque se eu saio para fora, exige um esforço, existe, né, um tipo uma decisão que já também Sim. precisa desse esforço. Né? É uma decisão de se responsabilizar Sim, também, né? abrir mão, dizer não. E aí ele fala, né? O que ele fala? Ele fala sair das nossas opiniões, duvidar das nossas experiências imediatas, e a partir, né, desse uso filosófico, a gente abstrair desse mundo, das formas que já existe, para a gente chegar à luz verdadeira da consciência. Né? Então, ele faz esse convite para a gente, né? Então, ele pega o mundo das ideias e ele pega o autoexame, ele fala, olha, é a partir disso que você vai conseguir encontrar a verdade que a gente tanto tenta buscar enquanto humano. Você vê que as pessoas estão sempre em busca de respostas, de compreensão, de autocompreensão, né? De causas, né? Por que tudo isso? Né? Para se chegar a uma verdade. Né? E ele traz isso, né? Só é possível se chegar à verdade desde que você tome a decisão de sair da caverna. Sim. Da caverna da ignorância mesmo. Parece que esse autoconhecimento é o caminho também, né? As pessoas hoje querem isso, né? Elas chegam em terapia, eu quero esse autoconhecimento, desenvolvimento, parece que isso traz também essa luz, essa verdade para ela mesma, né? Sim. Isso é muito buscado hoje, o que é muito bom. Sim.
Mas também eu acho que isso, às vezes, até entra para um lado romântico da coisa, mesmo que isso não é tão legal. Você se conhecer, às vezes, você vai ver coisas que você não quer ver, né? Então, por isso que é desse esforço para a luz. É quase um nascimento aí, né? Se mesmo. tratando, um parto, né? É um parto, né? Que tem uma cisão, que tem uma separação, Sim. né, do eu antigo em busca de um eu novo. E aí esses 3 filósofos, né, eles que foram um desses contribuintes para que hoje a gente entenda, por mais complexo que seja, o conceito, o termo, mas ainda não existe um termo definitivo para a alma, né? Mas hoje, entendendo um pouco aqui essas, né, escolas aqui que eles tentam tanto trazer, eu acredito que não se distancia muito do que hoje já vem sendo pregado, né? Então, olha só, há tantos anos atrás a gente está aqui comentando, e ainda assim as pessoas continuam com a mesma angústia, né? Mesmo sendo lá no tempo, na época de Platão, e hoje no século XXI, que a angústia é buscar por uma verdade, buscar por uma resposta, né? Buscar pelo fato, né, de compreender e entender o incompreendido, né? E a partir disso, né? Assim como também Aristóteles disse que na nossa vida não existe sentido algum, não existe. Quem dá o sentido a ela somos nós. Então, você vê que eles vão caminhando, por mais que eles possuem pensamentos distintos, distanciados, ainda assim, eles conseguem chegar numa mesma mensagem, né? Que é sobre a alma, é sobre esse autoconhecimento. Então, a busca desse sentido, desse propósito. Para mim, foi, assim, realmente muito arrebatador, né? Sim. Relembrar isso, até porque eu devo ter estudado em algum momento da minha vida, né? Sobre essas escolas, sobre esses personagens. Mas, pensando nisso, o contexto da psicologia mudou. Porque quando a gente vai falar de alma, a gente fala de psique, né? Ali no grego. E, na verdade, a psicologia tem o significado de ciência da alma, né? E aí, hoje, a gente se dá um outro nome. Então, até o objeto de estudo da psicologia mudou. Então, hoje, a gente estuda a ciência do comportamento, né? Não que a alma não exista, né? E existe. Inclusive, tem até uma curiosidade aqui que eu achei muito interessante, que a expressão em grego para sair da caverna significa exdocere, se eu não me engano. E significa, né, no grego, conduzir para fora, que é a mesma origem da educação, né? É a mesma coisa que os pedagogos, os psicopedagogos fazem. E é muito bonito isso, porque tem a ver com a educação, ou seja, tem a ver com que lugar, desde lá, né, daquele tempo, eles querem nos levar. Então, nos conduzir a algo, nos conduzir ao conhecimento, nos levarem para um outro lugar, para um outro nível. É o que a gente está tentando fazer aqui. É isso mesmo, essa condução. Opa, quase não foi. E a gente indo junto, na verdade, também, né? Como eu disse aqui no começo, o que a gente aprendeu, o que a gente vai passar aqui, o que a gente vai continuar aprendendo, né? E falando da história ainda, né, que a gente voltou mais sobre a psicologia em si, o conceito, né, do objeto da psicologia muda ao longo da história. Por quê? Porque eles trazem um pouco dessa disciplina acadêmica, da clínica, né, que se converte muito em um campo mais orientado pelos transtornos mentais, pela patologia, né, e, portanto, bastante medicalizado, né, durante muitos séculos se foi estudado a vida mental através do estudo da nossa alma. E eles não deixaram de considerar isso, né? Pelo contrário, a psicologia continua considerando o biopsicossocial, né? Que tem a ver com essa psique, que tem a ver com essa alma. Mas enquanto ciência também se estuda o comportamento. E eu acho que isso tem tudo a ver, porque não existe... Lembra que a alma, ela não existe sem um material, né? Sem algum elemento material. Então, não tem como você existir enquanto corpo presente... tem como você existir enquanto corpo físico, né? Assim, quando as pessoas morrem. Mas não existe mais uma alma habitante ali. Existe mais uma vida ali. Uma vida. E aí, inclusive, a alma vem, né? Eles tentaram entender, porque eles acreditavam lá naquela época, que era algo separado mesmo do corpo. Existia algum lugar dentro do nosso corpo que nos animava, né? Que trazia esse ânimo, que trazia... E aí, a palavra alma também. Ânimo, alma, né? Então, de realmente ter vida. Sim. Como você comentou. Exato. E aí, quando a psicologia, no entanto, passou a buscar mais técnicas,
mais experiências experimentais e consagradas à ciência, essa metodologia pura, ela muda, né? Ela vai ali para uma separação definitiva entre alma e comportamento. Eles estudam separadamente, mas a gente acredita sim em que a alma, cuja se abriga as emoções, todos os pensamentos, os desejos, elas influenciam diretamente no seu comportamento, né, na sua atitude e assim levando a sua decisão. Sim. Eu penso, eu sinto, eu faço, né? Como você trouxe também. A alma é vontade, desejos, pensamentos, isso tudo que a Kathleen trouxe. É tão importante, né? Você trazer toda essa parte também histórica e a gente entendendo a origem disso tudo, porque acho que a gente volta à essência de algumas coisas aqui, né? Que hoje é tão banalizado ou não falado, né? Então, o que a gente quer trazer aqui também é a importância da alma para você. O porquê é importante você ter essa alma, né? Porque é importante você cuidar da sua alma. E aí, trazendo aqui uma pergunta para você, o que você faz quando você sente uma emoção desconfortável? Né? O que você sente? O que você faz quando você vem essa emoção para você e qual que é a sua reação? Como que você lida com isso? Eu queria que você hoje parasse para olhar, assim como a gente tem falado aqui, o seu comportamento, mas antes do seu comportamento, como que você se sente? O que você pensou quando esteve, quando interpretou uma situação, né? E essa é a forma como a gente fala da autoanálise. E aí a gente quer aqui fazer você refletir sobre isso. E pegando, o que você sente? Vou pegar essa pergunta e fala para você, tacar para você aqui. Sentimentos desconfortáveis? Olha, sinceramente, eu acredito que eu mais nego, assim, no primeiro momento. Eu tento não lidar, porque aquilo me tira de um conforto, né? Então, eu fico realmente um pouco mais ali afastada desse sentimento. Sim. Eu tento, às vezes, até escondê-lo, até, Sim. sabe, fazer vista grossa para ele, porque eu entendo que vai chegar um momento em que eu vou estar mais preparada para lidar com aquilo. Mas, na verdade, pode ser uma grande armadilha para mim. Acho que você vai para evitação, né? Você evita, reprime. A gente já falou muito sobre isso aqui também. E assim, a importância da alma também é a gente... existe assim, categoricamente, basicamente, né, 2 padrões. Ou a gente evita ou a gente se afunda nisso, né? Por isso que é aquela questão da almática que eu disse aqui nesse conceito. E aí, quando a pessoa ela se afunda nisso, ela exagera isso, ela traz um sentimento de quase idolatrando mesmo o sentimento, assim, colocando como ele o único ali que ela vai sentir por muito tempo, e aquilo tá doendo. E tanto esse exagerar quanto esse evitar são 2 extremos em que a gente vai olhar aqui e entender que a gente pode, como ponto de partida, entendendo que encontrar um equilíbrio nisso nos ajuda a cuidar da nossa alma, né? Então, vai pensando aí o que você tem feito quando acontece. Gente, não falar sobre o problema também gera mais problema, né? Então, é interessante que a gente está se colocando aqui como vulneráveis também, né? Bom, vou responder essa pergunta também, né? Acho que eu não respondi. Eu tava aqui esperando já. Eu acho que eu sou mais pro evitar também, mas nessa busca também de tentar interpretar, assim, peraí, não é sempre assim, né? Mas basicamente esse se isolar é também tentar entender o que eu interpretei e o porquê eu interpretei daquele jeito, né? Isso eu acho que é uma das formas que
me ajuda quando é o isolar, mas nem sempre é assim também. Tenho muito do exagero também, né? É isso, eu vi isso, né? Que eu tô certa, né? Então, eu acho que com a análise que nos ajuda, né, na terapia, a olhar essa parte mais isolada como uma forma não só do reprimir, que às vezes também tem isso, mas também da gente ver o que a gente interpretou com a situação, né? E tem várias interpretações. A gente está falando aqui do ser humano, né? Tem tanta coisa. Então, assim, tem a criação de cada um também. Enfim, tem muitas coisas que faz a gente interpretar uma determinada situação. E aqui é isso, assim, essa parte que traz esses dois padrão, do evitar ou exagerar, também causa vários tipos de transtornos, depressão. Acho que a depressão é muito também para esse isolar, né? Essa pessoa ela começa a até não querer conversar com as pessoas. Evitar o social, né? Se fecha. Então, isso realmente é uma mensagem também, né? Sim, exato. E sair desses extremos é importante para que você também. Na verdade, eu até coloco aqui. Se você vê uma pessoa, além de você, mas também se você vê uma pessoa que está muito no extremo, começa a pensar: será que essa pessoa está precisando de ajuda também? Né? Será que, além de mim também, como uma pessoa que eu posso conversar, mas de um profissional, ela está muito isolada, ela precisa conversar, ela está exagerando, né, essa parte de se afundar, então ela precisa também encontrar essa paz, esse equilíbrio, essa calma, né, tá muito na flor da pele. Então, é interessante você observar também os seus. E aí, a gente tá falando de gerir. Sim. E você falou uma coisa que me chamou a atenção, que eu acho que tem a ver também com essas pessoas que já têm uma predisposição para depressão, são mais melancólicas, que é sobre o ficar vulnerável. Então, quanto mais você fala sobre o que você sente, mais vulnerável você se torna. E aí eu escuto muito, né, das pessoas que têm essa dificuldade de confiar, de estabelecer confiança em um relacionamento. Ah, mas vai chegar uma hora que ela vai usar isso contra mim. Vai chegar uma hora que ela vai saber aonde aperta, né? E aí é o meu calcanhar de Aquiles e a pessoa vai descobrir isso, ela vai ter conhecimento disso, e o que ela vai fazer com aquilo que me dói, né? E eu acho que isso realmente acaba pegando muitas pessoas. E aí elas têm essa dificuldade de verbalizar, de se posicionar e contar sobre o que está se passando, né? Ser Sim. honesta. Você não vai dar munição para outra pessoa, né? As pessoas têm medo de dar munição para as outras, sendo que a comunicação é justamente para você sair dessa autodefesa, sempre estar se defendendo. E importante o que você disse, Kathleen. Eu acho que vale a pena a reflexão. Até eu que estou pensando. Enquanto isso realmente até evita a comunicação ser realmente valorizada ali. Sim. E trazer solução, né, para muitos relacionamentos que parecem estar fadados ao fracasso, mas o que falta é realmente, mas ele não tá vendo que eu tô triste, né? Eu sinto que às vezes as pessoas querem que a gente realmente leia mentes, ou que a gente tenha uma bola de cristal, e às vezes eles procuram a terapia justamente por causa disso também. Eles vão em busca de respostas que eles acreditam que temos a respeito deles mesmos, né? Porque às vezes eles estão realmente tapados dos seus ouvidos ou seus olhos, porque eles não querem enxergar determinada coisa, porque isso vai exigir uma mudança da vida deles. Exato. E aí, melhor eu não ver, melhor eu evitar, né? Eu acho que até o exagero, ele também é uma defesa, né? Para eu não ali entrar em contato com aquilo também, eu exagero, me vitimizo, eu crio todo um teatro em função disso, e eu acho que é bem perigoso, né? Então, eu até comentei aqui antes da gente começar o episódio, que há muitos anos, o pessoal muitos anos, desde que o mundo é mundo, você ouve falar sobre saúde bucal. Que você tem que escovar o dente, que, né, isso foi descoberto alguma hora, claro, mas a partir disso é algo habitual pra gente, é algo, né, que faz parte da nossa saúde também. E é tão fácil falar sobre isso, né, e as pessoas fazem, porque isso tem a ver com a higiene, com a saúde delas. E por que é tão fácil falar sobre saúde bucal há tantos anos e tão difícil falar sobre saúde mental?
muita gente ainda acha que é besteira, que é frescura, né? Que é um luxo, né? Então, eu acho que, infelizmente, a gente ainda tem muitas pessoas com essa dificuldade. Inclusive, são essas pessoas que têm muito mais dificuldade de acessar suas emoções. Sim. Pode ver que essa pessoa muitas vezes não vai conseguir ser vulnerável, né? De como a gente está falando aqui, uma pessoa que vai falar dos sentimentos, do que ela está pensando. Não vai valorizar a fala, essa comunicação, né? É sobre isso mesmo. E eu acho que é interessante a gente falar aqui, eu gosto muito desse conceito de que não existe inteligência emocional, mas sim gestão emocional, que a emoção, ela é burra. Se a gente for conduzido pelas nossas emoções, nós vamos ficar descontrolados, a gente não vai conseguir gerir isso, porque a gente está sendo conduzido. Uma hora eu tô com raiva, outra hora eu tô super alegre, e aí fica confuso para você mesmo. Então, eu gosto muito de falar sobre a gestão emocional. Isso faz você até mesmo entender que você tem esse autocontrole, esse domínio próprio, que você tem o poder de escolha, da decisão, né? Então, é muito mais fácil da gente conseguir falar sobre essa saúde mental entendendo a gestão emocional, né? Acho que começa por aí. Muito bom. Então, pensa nisso, porque isso para mim foi uma chavinha, assim. A gente pensa tanto de inteligência emocional, mas a emoção, será que ela... É mais um conceito comprado, né? Tipo, tem que ter... E quem é inteligente somos nós, né? Nós somos inteligentes. Exato. Mas a emoção não tem muito, né? Ela espera de você, não é você que espera dela. Muito bom. Né? Então, exatamente isso. Eu acho que a gestão é justamente em você gerenciar as emoções. Não significa que você também vai evitá-las, ou que você vai cancelar uma emoção, ou que você não vai passar por ela. Então, quando eles falavam de inteligência, é para você, nas suas atitudes, ser inteligente para administrá-las. Mas inteligência emocional, a galera levou para um campo que é tipo assim, controle das emoções. Eu vou controlar. Gente, isso não coloca existe. ela como primeiro lugar, né? Primeiro as minhas emoções, depois o que eu decido. Não é por aí. Primeiro é o que você decide. Você vai sentir, obviamente, porque você é ser humano. Mas a emoção, ela não precisa necessariamente controlar. Nem você controlar ela, né? Porque a gente tá falando de gerir, é uma gestão. Mas é essa questão da interpretação. Por que eu tô sentindo isso? Você é um ser racional, né? Você sente, você pensa sobre o seu sentimento também, né? Então, a parte em que a gente consegue interpretar a situação e conseguir nos comportar de uma forma mais saudável diante daquilo é justamente essa parte do gerir. Eu vou entender que eu posso pensar sobre as minhas emoções. E isso pode te ajudar muito a entender que você tem escolha, né? Você tá numa situação e às vezes você tá aí de mãos atadas, achando que é muito difícil sair dela, mas você tem escolha. Você tem escolha sobre isso. Muito bom. E você me fez lembrar ainda do mito, né? Do que ele usa como um modelo pra gente, que é sobre a caverna. Então, quando a gente tá, né, nesse lugar aí mais primitivo, né? A raiva, por exemplo, ela é uma das emoções mais primitivas que a gente tem. Então, a gente se joga no chão quando a gente é criança, a gente se frustra, a gente chora alto, a gente quer ali, né, expressar essa indignação. E, na verdade, quando a gente está na caverna, a gente tá ali com as nossas emoções vulcânicas e tal, e aí a gente vai saindo pra luz, e a gente acha que a luz vai acabar com a gente. Vai queimar, vai me matar, meu Deus, nossa, ai, dói isso aqui, não quero ver, me dá um óculos de sol, não sei o quê. E na verdade, é tudo uma questão de adaptação, né? Então, por exemplo, se você apaga a luz do seu quarto, você não vê nada, mas se você esperar alguns segundos, você vai perceber que os seus olhos vão se adaptar a escuridão daquele lugar e você vai começar a enxergar no escuro. É muito louco. É mesmo. Porque se adapta. É muito mágico, é mágico mesmo. Então, acho que também cabe às pessoas a ter um pouco mais de paciência em poder se adaptar. Então, você não vai controlar logo de primeira, né, sei lá, algum comportamento que você tenha, inclusive de estourar com seu marido, de estourar com seu filho, inclusive colocando os parênteses aqui, como tem tudo a ver, né, a forma como a gente lida com as nossas emoções, quando a gente é um pai, uma mãe, né, um líder que seja um namorado, uma namorada,
mais consciente o como isso vai realmente influenciar os nossos relacionamentos. Porque se eu não lido bem com a raiva, quando a minha filha expressa raiva, eu logo vou ignorá-la, ou eu vou tratá-la com desrespeito, com ignorância, porque na verdade eu não soube gerir essa raiva. Então, quando a raiva me vem, ou quando eu esbarro com ela fora de mim, eu não sei lidar. Então, hoje, se você não sabe lidar com as explosões dos seus filhos, com as situações, né, difíceis dos relacionamentos, talvez isso esteja intimamente relacionado à forma como você se sente, o que você está fazendo com essas emoções. Exato. Muito bom, é Tá exatamente muito isso. ligado. A forma como você vai gerir as suas emoções determina como que vai ser também os seus relacionamentos, né? Esse é um ponto bem importante e que você não vai terceirizar para os outros aquilo que é a sua escolha, né? E aí, gente, é interessante aqui que eu acho que, se tratando da série, que é Corpo, Alma e Espírito, eu acho que, como quando a gente tá falando aqui, né, sobre o que fazer para que, quando vem uma emoção desconfortável, como que cuida disso? Como que você, além dessa interpretação que a gente estava falando aqui, então, por terapia, né? Então, essa autoanálise vai te ajudar. Também, se tratando do corpo, exercício físico, né? Soltar tudo isso que tá aí dentro de você. Nossa, me ajuda muito exercício físico. Nossa, quando eu fazia Muay Thai, meu Deus do céu, era muito bom. Era melhor ainda, né? Que aí já pá! Tô só na musculação hoje, mas o Muay Thai foi muito bom. E também colocaria aqui a parte também espiritual, das meditações, né? E não necessariamente também a meditação é só espiritual, né? Meditar é pensar, é refletir sobre tudo isso que a gente já tá fazendo aqui, né? Uma forma também de meditação. Seria legal também a gente colocar aqui para vocês, falando aqui de algo mais prático, né? Essas dicas. E aí, sair do piloto automático é uma dessas dicas. A gente já tem falado aqui, prestar atenção no que você está sentindo, né? O porquê eu senti o porquê eu senti isso nessa situação, né? O que isso significa? É a parte que a gente vai ficando um pouco mais isolado, mas para um lado bom. E é bom, gente, nossa, eu vou fazer esse parênteses aqui também, que é bem importante. Tem gente que precisa desse tempo, como você mesmo disse também que você faz. E tem gente que gosta de falar tudo na hora. E às vezes a pessoa ela precisa desse time para ela recapitular, para ela pensar, para ela refletir, até mesmo para a emoção já sair ali, né, desse extremo. E as pessoas, às vezes, aquele que é do exagerado, ainda mais se for um casal assim, né, o que é exagerado, o que reprime, fica difícil a convivência. Mas pega essa parte aqui que a gente tá falando que é bem importante para você pensar. Esse que tenta resolver é muito bom, porque às vezes resolver algo na hora ajuda, realmente. Mas nem todos são assim. Respeite esse tempo dessa pessoa, porque você também vai precisar fazer isso em um momento, né? Então, fecha parênteses. Algo que pode ajudar vocês também é nomear o que você está sentindo. O que a gente está falando aqui, raiva, eu senti muito. Eu acho que é interessante também quando a gente começa a nomear. Você para pra nomear as coisas que você sente, assim, fora de dentro de casa, né? Assim, dentro e fora de terapia, dentro e fora de casa, assim, no seu tempo. Você para pra nomear. Muito, ainda mais agora, né? Porque eu tenho uma alma exposta fora de mim, que é a minha filha. Então, minha filha, ela me dá todas as mensagens possíveis ao meu respeito, inclusive, como eu tô lidando com aquilo. Então, às vezes eu me pergunto assim, poxa, por que eu agi daquele jeito? Principalmente se essa atitude me gera culpa ou arrependimento, né? Então, poxa, por que eu cheguei àquele ponto, né? Por que eu realmente precisei dizer aquilo? Será que poderia ser dito de outra forma? Eu acho que isso que tem muito a ver com a gestão, né? De você gerir essa casa, né? Então, que precisa de manutenção, que precisa colocar as coisas no lugar. Então, tem dias, inclusive, que eu funciono dessa forma, quando a minha casa, ela me representa, simbolicamente falando, né? Eu gosto de lugar organizado, limpo, né? E dificilmente a gente tem isso sempre. Por mais que a gente se dedique ou tente ali
Mas tem dias que as coisas são atropeladas, né? Mas quando essa casa está organizada, eu me sinto organizada, né? Então, isso é uma questão minha, mas eu só fui me dar conta disso quando eu parei mesmo para notar, para, tipo, perceber, para dar nome, para falar, nossa, eu acho que eu tô estressada, mas é porque tá um caos aqui essa casa, e isso Sim. me afeta. A casa é um Então, espelho, né, do que tá dentro. Eu penso muito sobre isso também. Às vezes, quando eu preciso, sei lá, estudar ou até mesmo começar a trabalhar ali, eu falo, não, gente, preciso arrumar isso aqui. Não consigo funcionar, eu né? sou assim. Eu preciso realmente também colocar as coisas no lugar, limpar, nem que se tiver pouco tempo, só uma organização, se não limpa mesmo, É. faxinão. Meu gato adora, ele fica Adoro. vendo lá. Só fica me olhando. E outras também. A gente tá falando aqui de refletir, questionar, né? Questione a si mesmo se existem outras formas de aquilo ser resolvido. Essa parte também que a gente frisou aqui da escolha, né? Escolha intencionalmente as suas ações. Isso é muito importante, né? É intencional o que você vai, você vai se comportar a partir dessa interpretação que você teve, dessa reflexão, né? Você tá vendo que é uma construção? Você sai do piloto automático, você nomeia, você reflete sobre aquilo, você começa a refletir sobre aquilo, você se questiona e você escolhe, né? Então, olha, que existe um caminho para você percorrer até a escolha. E isso é muito importante para você começar a entender que as suas escolhas ditam muito como que vai ser o seu dia, como vai ser as suas relações, como você vai ter um dia bom ou ruim, né? E a partir de uma situação difícil, as suas escolhas vai te ajudar também a resolver problemas, né? E também eu queria deixar aqui o escrever. Você escreve, Cat? Eu costumava escrever mais, viu? Te confesso. Mas hoje eu digito. Isso já me ajuda. Mas tem uma escrita terapêutica mesmo, né? Que é inclusive essa que a gente indica também para os pacientes. E Sim, principalmente pacientes que têm muita raiva, né? Que sucumbe sim. muito facilmente. Costumo dizer que quando a gente escreve, a gente deixa o nosso inconsciente falar, sabe? A gente deixa também. Eu sempre falo assim, se você está escrevendo, eu faço isso, falo muito para os meus pacientes. E tá saindo assim, nada com nada. Mas tá indo. Continua escrevendo. Porque é a parte que você começa a parar de também racionalizar muita coisa e começa só jogar no papel, que é, para mim, muito já terapêutico, parece que é uma transferência, né? E também você, quando vai ler aquilo que você escreveu, por mais que às vezes não faz tanto sentido, mas alguma coisa ali vai fazer mais sentido do que você espera. Então, ler em voz alta também, eu acho que o poder da fala é sobre isso também, A essa Ana, compreensão. esqueci Ana Frank, né? Ela fala que o papel entende a gente, né? É uma Inclusive, acho fofa. que até para resolver certas situações, tem hora que a mulher precisa escrever uma carta. Não espere isso de um homem, eu acho que isso vai ser um pouco mais difícil. Existe, né? Mas tem a regra e a exceção. Mas assim, eu acho que para a mulher, às vezes, que tem um pouco mais de dificuldade de falar algumas coisas, de pedir, porque tem mulher que não pede, acha que também o homem tem que adivinhar. Então, eu acho que escreva, sabe? Pode ajudar nos Sim, relacionamentos, a resolver muita coisa. é verdade, é verdade. Acho que escrever e dar essa cartinha, digamos assim, né, faz a pessoa até mesmo se acalmar, Sim. né? Isso é bem importante. E aqui só também falando um pouco das armadilhas que você pode ter nesse caminho, que são os vícios, ciclos viciosos, né, Kathleen? Acho que por que eu tô falando sobre isso aqui, gente? Porque existe uma alma adoecida também. A gente tem falado também aqui, já falamos sobre depressão, ansiedade, o exagero, os extremos, né, do reprimir, mas existe também a alma adoecida. E essa alma adoecida, citando assim, uma das coisas que pode te ajudar, muitas vezes começa com um vício no celular. Porque eu fico alienado, né? Se eu tô no celular, parece que eu não tô participando do que tá acontecendo ao redor ali. Então, eu vou ficar ali porque aquilo me enterte, é um Sim. entretenimento. Te tira da realidade,
né? E quase que um refúgio para você não lidar com essa parte da escolha, você vai ficar na caverna, né? Ou você desconta em uma coisa, na comida, na compra, né? Citando, acho que só a questão do vício aqui, como uma alma adoecida, para você começar também a olhar no seu dia o que faz você sair dessa realidade, o que faz você perder até mesmo um senso de propósito, de sentido da vida mesmo, né? As redes sociais fazem muito isso, infelizmente. Sim. É porque a gente está falando de vícios que causam prejuízos à vida do sujeito. Então, a pessoa compra desfreadamente e depois ela não tem dinheiro para pagar. Ou ela come e inflama o corpo. Então, isso já se configura em um tipo de vício. Porque às vezes as pessoas estão viciadas e não sabem. Ou às vezes elas acham que é só um comportamento. Tá exagerando. Uhum. É E só isso aqui, de novo. E dificilmente o viciado ele tem esse poder de iniciativa, de realmente se dar conta de que está viciado. Tem sempre alguém que chega e fala, ó, você exagerou ali naquele vinho, hein? Você exagerou aqui naquela bebida, naquele lícito, enfim, qualquer outra coisa. Então, acho que cabe sim. Você falou sobre ver uma pessoa que está na sua explosão, né? E ser o máximo gentil com ela, né? Incentivá-la também ali, a ajudá-la, a procurar por alguém, ajuda. O que cabe a nós é isso, porque a gente não muda as pessoas, tá, gente? É só encorajar mesmo a pessoa a procurar ajuda. Exatamente. E aí, tomando todos esses cuidados aqui, né, eu queria que... E aí, você já pensou o que você faz quando tem uma emoção aí desconfortável? Você tem que fazer essa pergunta. Eu quero essa resposta nos comentários depois desse podcast aqui. E se você responder, eu vou saber que você assistiu até o final. Muito bom. Eu vou voltar lá para ver, hein? Sim. Então, a gente está falando aqui sobre o cuidado da sua alma e como isso pode... o que o cuidado da sua alma pode te proporcionar, com tudo que a gente já trouxe aqui, né? Fortalecer a sua autoconfiança, melhora a sua habilidade de fala e análise de si mesmo, manutenção das relações, como a Kathleen mesmo trouxe, alimenta seus pensamentos com o que te faz bem, te motiva a começar hábitos novos, exercício, leitura, cursos, hobbies, ações sociais até, né? Comece para pensar que você é o centro de tudo e pensa no outro. Valoriza a escuta atenta ao outro e a si mesmo, fortalece competências para a resolução de problemas, aumenta sua produtividade e maior resiliência para lidar com o inesperado. Muita coisa, hein? Realmente. Realmente. É imensurável esses resultados aí. Sim. Acho que o pessoal, inclusive, fala, nossa, vai aumentar minha produtividade? Meu Deus, eu preciso começar, então. Parece que só escuta isso. Toma cuidado, hein? Tem mais coisas, tem mais benefícios, ok? Exatamente. Inclusive, a escuta atenta do que você pensa e fala, né? Então, fazendo um apanhado disso tudo, eu quero aqui fazer um resumão de tudo que a gente falou e é aquilo que você não pode esquecer ao escutar esse podcast. Primeiro, sua alma importa e entendê-la pode te ajudar a aprender a lidar com ela. Você tem autonomia, você tem poder de escolha. Você é o que você pensa, seus pensamentos conduzem as suas ações. Você tem poder de escolha, já trouxe aqui várias vezes isso. Acho que é para enfatizar mesmo, né? É para enfatizar, deixar bem... Vícios te fazem cegos diante da sua própria realidade. Existem recursos e formas para você cultivar sua saúde mental. Você não está sozinho. Hábitos te fazem ir mais longe. Saúde mental se faz no dia a dia. Eu acho que tem muita coisa aqui pra gente pensar, né, Kathleen? Realmente. E muita coisa que agora a gente toma consciência e colocamos em prática. Exatamente. Saúde mental se faz no dia a dia e não é à toa que eu coloquei aqui antes dos hábitos, porque os hábitos te fazem ir mais longe e faz você também praticar isso todos os dias, priorizando a sua saúde mental. Né? Como a gente disse aqui, corpo, não é à toa que essa série é corpo, alma e espírito, nenhum só. É isso, gente. Nosso episódio foi sobre tudo isso.
mas só isso. E que você aprenda mais com a sua, com esse episódio e entendendo mais a sua alma. Então, saia daqui cuidando bem da sua alma. É isso aí, gente. Muito obrigada por você que acompanhou até agora. Como eu disse, eu quero ver esses comentários, hein? Quero ver. Manda você aí pra fez. gente. Exatamente. Tchau, gente. Até mais.